Fala DS, nesse vídeo aqui você vai me assistir passando por um processo seletivo de cientista de dados júnior numa empresa. Eu vou simular aqui com você como que é as perguntas do processo seletivo, o que você pode esperar da profundidade técnica, do que eles vão te perguntar e assim por diante. E tudo isso online, sozinho, sem sair da sua casa. Exatamente, estou falando do ChatGPT, que nós vamos usar como um recrutador técnico para a gente poder ganhar familiaridade sobre o processo seletivo. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já se inscreve no canal. Se você é um DS inscrito, já sabe o que fazer. Deixa seu like e bora utilizar aí o ChatGPT para ajudar a gente a melhorar nosso processo seletivo. Bom, DS, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como usar o ChatGPT para simular um ambiente de recrutamento técnico para uma vaga de cientista de dados em uma determinada empresa. O processo seletivo de um cientista de dados geralmente é a parte mais dolorida de uma mudança de carreira. Então, quando a gente decide fazer uma mudança de carreira, a primeira coisa é a gente decidir por essa nova mudança, muito baseado no nosso descontentamento com o atual emprego. Então, muitas vezes você que está me assistindo está um pouco triste com o seu trabalho, né? Porque você não é reconhecido, você não está sendo bem remunerado. Muitas vezes você estudou, tem uma formação em uma determinada área, mas nunca conseguiu exercer realmente a sua profissão, né? Você nunca conseguiu ser protagonista da sua carreira, você deixou meio que a vida levar você por alguns caminhos e você hoje se encontra numa profissão que você não gosta muito. Ou existem outras profissões que te chamam mais atenção, que tem muito mais a ver com você, que você se sente mais útil, por exemplo, que tem maior perspectiva de carreira e oportunidades melhores de trabalho, como por exemplo o home office. E aí você acaba, então, descobrindo a ciência de dados, conhecendo mais sobre essa profissão, sabendo que você não precisa voltar para a faculdade, fazer uma segunda faculdade para entrar no mercado, que o tempo de entrada dele é mais curto, em média 10 meses, né, baseado nos meus alunos lá da comunidade DS entram no mercado. Então, você começa a se interessar por essa área, começa a descobrir mais sobre isso, se apaixonar mesmo por essa área, né? E todas as possibilidades que envolvem essa profissão. Então, um crescimento mais rápido, o salário inicial já é bem alto, você consegue mudar de carreira sem fazer uma segunda faculdade, entra no mercado num período razoavelmente curto de 10 meses, né? Versus 4 anos de uma nova faculdade. Você pode trabalhar home office, você vai fazer projetos relevantes para a empresa, vai ter contato direto com o CEO e dono da empresa, vai ter muita voz lá dentro, você vai ser respeitado, vai produzir coisas que têm valor para a empresa tomar decisão e principalmente vai aumentar o valor da empresa e colocar mais dinheiro no caixa da empresa. Então você decide fazer toda essa mudança para viver essa profissão, né? Porque a gente vai trabalhar aí 35 anos e ninguém merece trabalhar numa coisa que não gosta. Então a gente toma essa decisão muito baseado nessas motivações e a gente começa a percorrer uma jornada, que geralmente é uma dupla jornada. Então você vai manter a sua profissão atual, porque é ela que paga as suas contas, mas 2 horas por dia ali você vai investir nessa preparação para uma mudança de carreira. Então você vai começar a se preparar, vai começar a aprender a resolver problemas de negócio usando ferramentas, vai aprender as ferramentas mais importantes para resolver esses problemas, vai ter essa visão de negócio, conseguir converter o seu desenvolvimento de ferramenta ali a partir da performance do algoritmo em resultado financeiro, vai construir um belo portfólio que realmente demonstre a sua capacidade de resolver problemas e aí você entra para a fase dolorosa da mudança de carreira, que é a fase do processo seletivo. E por que ela é dolorosa? Ela é dolorosa por alguns motivos. O primeiro motivo é que ela intensifica, muitas vezes, a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é aquela síndrome que a gente tem, que a gente começa a nos convencer de que a gente não está preparado para aquela profissão e o que a gente está fazendo ali é um erro. A gente nunca vai estar pronto para aquilo. Já passei várias vezes na minha carreira com esse sentimento, eu ainda tenho esse sentimento, na verdade, da síndrome do impostor, porque às vezes me vejo em posições que não sei nem como começar a resolver o problema. E esse sentimento ele é intensificado, muito por causa da falta de comunicação, da falha de comunicação das empresas. Então, num processo seletivo, você vai aplicar para as vagas e, assim, literalmente, mais de 90% das empresas que você aplicar para a vaga não vão responder para você. Elas não vão te dar satisfação nem se você aplicou, nem se deu certo, nem se elas chegaram a ver o seu currículo, se elas chegaram a ver o seu portfólio de projetos, você não vai saber disso. Porque as empresas elas têm essa falha de comunicação, nesse feedback para os seus candidatos. Isso na maioria das empresas, sim, disparadamente. Então essa falta de comunicação começa a fazer você pensar que, você imaginar, na verdade, que o recrutador ele lá do outro lado, ele olhou o seu currículo, ele viu que você não tinha
os critérios ali necessários e passou para o lado, jogou fora o seu currículo. Mas às vezes nem isso aconteceu. Às vezes o volume é tão grande, às vezes a vaga foi congelada, às vezes, né, o gestor não quer mais a posição, ou ele foi mandado embora, ou teve uma reestruturação da empresa. Então pode acontecer assim, inúmeras coisas, mas você, que muitas vezes ainda falta um pouco de maturidade, acha que o problema é com você. Né? E muitas vezes o problema também é com a empresa. Então essa falta de comunicação, desse feedback, aumenta, né, essa síndrome do impostor. Outra coisa que prejudica muito também é o tempo. Então a pessoa ela acha que ela vai se preparar para o mercado, ela vai fazer a primeira aplicação da vaga dela e já vai conseguir. A gente tem algumas estatísticas lá na comunidade DS de que a pessoa ela aplica em torno ali de mais ou menos 250 a 300 aplicações. Então o cara envia quase 300 currículos para ele ter 4 entrevistas e nessa entrevista ele passar em uma empresa. Ou às vezes ele passa em 2, 3 empresas. Mas é um volume muito alto de aplicações que você tem que fazer e não só a primeira. Então as pessoas caem naquela soberba de achar que está pronto, vai aplicar para uma vaga e vai dar certo. Então essa falta de perspectiva de como funciona esse funil mesmo de recrutamento também vai fazendo com que ele fique mais longo e se aumente também essa sensação da síndrome do impostor. Na comunidade DS, o tempo médio das pessoas é mais ou menos de 2 meses a 3 meses. Então são 300 currículos aí em 3 meses para você conseguir 4 oportunidades de apresentar o seu trabalho e conseguir passar em 1, 2 ou até 3. Tá? Teve alunos que conseguiram passar nas 4. Todas elas que eles conseguiram falar das suas habilidades, eles conseguiram passar. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Entender como é que funciona o processo seletivo, o tempo que leva, a quantidade de aplicações que a gente vai fazer. E obviamente uma forma de diminuir essa sensação é você estar mais preparado para o processo seletivo. É você saber o que vão perguntar para você, né? É você saber quais tipos de pergunta, a profundidade delas. E para isso a gente vai usar aqui o ChatGPT para criar essa simulação. Criar realmente esse ambiente para você chegar lá, né, sabendo mais ou menos como responder, ou que tipo de perguntas vão fazer para você. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você e eu vou mostrar como usar o ChatGPT para ser o seu recrutador técnico, tá? Então eu vou escrever aqui, eu vou abrir uma conversa nova e vou escrever: você poderia fazer o papel de um cientista de dados sênior e me entrevistar para uma vaga de júnior. A entrevista deve ser conduzida com perguntas e você deve esperar pela minha resposta antes de fazer uma pergunta seguinte. Além disso, as perguntas podem ser de cunho técnico ou de cunho pessoal. Você pode decidir. Vamos começar? Faça a primeira pergunta. Então, vou pedir para ele se comportar como um recrutador técnico e fazer perguntas para mim, tanto técnicas quanto perguntas pessoais, para a gente fazer uma simulação. Então, a primeira pergunta que ele fez foi: gostaria de saber o que você entende por ciência de dados e qual a sua definição para essa área. Na minha opinião, a ciência de dados é uma área que tem por objetivo resolver problemas de negócio das empresas utilizando o método científico de observação do fenômeno, coleta de dados, análise de dados, treinamento de algoritmos, geração de insights, geração de insights através de experimentação para ajudar a melhorar a tomada de decisão das pessoas de negócio, a fim de aumentar os resultados da empresa. Então, vou colocar aqui, melhorar
Ótima definição. Falando sobre análise de dados, você poderia me explicar o que é e como funciona uma técnica de regressão linear? Qual a sua importância para a análise de dados? A técnica de regressão linear funciona como um modelo que busca estimar uma reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos. Ele é um modelo paramétrico no qual devemos usar algoritmos de otimização como Min-Max Scaler, MMSE, como mínimos, como a técnica dos mínimos quadrados, a fim de reduzir algoritmos de otimização como a técnica dos mínimos quadrados, para reduzir o erro de uma função custo a fim de reduzir a técnica dos mínimos quadrados para encontrar os parâmetros da reta a fim de reduzir uma função de custo. Uma função de custo. Qual a sua importância para a análise de dados? A sua importância para a análise de dados é que, através da reta ajustada ao conjunto de dados, podemos usá-la como um modelo para prever valores futuros e, além disso, podemos usar os valores dos seus parâmetros como indicadores de quais características são mais relevantes para descrever o fenômeno observado. Legal, escrevi uma resposta aqui para ele, né? Ele disse, muito bem explicado. Agora falando sobre as habilidades interpessoais, como você lida com conflitos em equipe? Poderia dar um exemplo de como já solucionou um conflito no ambiente de trabalho? Minha postura sobre, vou colocar assim, claro, quando estou diante de um conflito em equipe, a minha postura é a seguinte: eu procuro escutar todos os lados envolvidos e entendo qual o lado tem o objetivo qual lado tem o mesmo objetivo da empresa, fazendo com que a resolução do conflito esteja alinhado com o objetivo da empresa, fazendo com que os interesses da empresa estejam acima dos interesses pessoais de cada um. Depois da pergunta, ele perguntou como que eu já vou dar um exemplo de como solucionou um conflito no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa de e-commerce
e estávamos e tínhamos um conflito no time sobre comprar ferramentas, ou melhor, sobre usar ferramentas de machine learning SaaS ou desenvolver ferramentas internas com o time, modelo on-premise, acho que é Primes, uma coisa assim. Metade para resolver esse conflito, nós avaliamos o objetivo da empresa naquele momento, que era resolver o problema de negócio, mas manter o conhecimento internamente, já que o problema era core da empresa. Baseado nesse direcionamento, eu fiz uma apresentação mostrando os prós e contras dessa decisão e colocando o objetivo da empresa como o guia para poder nortear a decisão, e todos do time ficarem de acordo com a decisão final. Muito bom, é importante sempre manter o foco no objetivo da empresa. Falando em machine learning, qual a diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado? Em que situações cada uma dessas abordagens é mais adequada? Você vê que tá pegando pesado aqui, DS. Então, ó, se liga que isso aqui é a cara do processo seletivo, certo? Aprendizado supervisionado o aprendizado supervisionado e não supervisionado se diferem pela presença ou ausência de uma base de dados rotulada por um especialista. No aprendizado supervisionado, o algoritmo aprende através do erro gerado entre sua previsão e o rótulo real dos dados. Já no aprendizado não supervisionado, o algoritmo busca pontos similares através de métricas de distância, como a distância de Manhattan, Mahalanobis ou euclidiana. Portanto, a principal... Vou colocar só até aqui, vamos ver o que ele vai achar. Euclidiana. Legal. Ótima explicação. Em que situação cada uma dessas abordagens é mais adequada? Tá vendo? Ele não foi para a próxima pergunta enquanto eu não respondi essa última aqui. Em que situações cada uma dessas abordagens é mais adequada? Se você possuir um conjunto de dados com uma coluna rotulada em que mostra linhas
linhas que pertencem a uma classe ou outra, e o seu objetivo é treinar um algoritmo para classificar classificar novos exemplos dentro dessas classes. O aprendizado supervisionado é mais adequado. Por outro lado, se você tem um conjunto de dados sem uma coluna que indique os rótulos e você busca e o seu objetivo é encontrar padrões nos dados através da similaridade entre seus pontos, o aprendizado não supervisionado é o mais adequado. Você escreve aqui. Exato. Agora, mudando um pouco de assunto, como você mantém-se atualizado em relação às tecnologias e tendências da ciência de dados? Quais são as principais fontes de informação? E essa aqui eu vou deixar para você responder, Desce. Então, o vídeo está ficando muito longo, mas a ideia acho que você conseguiu pegar aqui, que é você criar realmente um cenário onde o ChatGPT será o seu avaliador técnico. E aí o que é legal é que você pode pedir para o ChatGPT se comportar como um avaliador sênior e está avaliando um júnior, ou está avaliando um pleno, ou avaliando um sênior, para você ver como isso vai aumentando, né, o nível das perguntas que ele vai fazendo para você, principalmente na parte técnica. E é legal também, você viu que ele abordou algumas perguntas de cunho pessoal para entender como é que é o seu comportamento em determinadas situações. Então, o ChatGPT é uma ferramenta incrível para você conseguir se preparar para o conjunto de dados, né? Para o processo seletivo. Então, as respostas dessas perguntas são as que eu ensino para os meus alunos durante as disciplinas da trilha de formação de cientista de dados da comunidade DESS, onde eu sou professor. Eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo, caso você tenha interesse em vir estudar comigo, né? Permitir que eu seja o seu mentor aí na sua formação de cientista de dados para mudança de carreira, mas use o ChatGPT como esse auxílio na hora da preparação para os processos seletivos. Tenho certeza que você vai aprender muito com o chat aqui. E se você quer saber como usar ele de outras formas, eu vou deixar um vídeo aqui nesse card mostrando 5 coisas úteis além da programação que você pode aprender com o ChatGPT. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e até mais.